Bom dia! Bom dia! Sejam muito bem-vindas à nova temporada do Clubinho! Bom dia! Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. Hoje que já começou bem aqui pipocando, Eliette. Deixa eu ver aqui, para aí, meu Deus. Não tava conseguindo conectar, tive que atualizar o aplicativo, tava preocupada. Cris, Fê, Alexandra. Ai, vamos lá, aplicativo, não me deixe na mão. Mamita caprichosa, Rita, me manda o bebê. Rosângela, Josiane. Ai, gurias, bom dia, bom dia, bom dia. Tava com muita saudade de entrar ao vivo esse horário. Bem-vindas à nossa nova temporada do Clubinho. Voltou o som? Tava sem som? Voltou o som agora? Ai, Jesus. Antes de conectar, eu tava tentando entrar e aí não tava dando. Aí fui lá, atualizei o aplicativo, aí apareceu ali a opção para entrar ao vivo. Agora, pelo amor de Deus, me digam que eu estou com som. Senão eu fico falando sozinha aqui. Muito bem! Como é que vocês estão? Estão todas bem? Quem acordou para ver o Clubinho hoje? Botou o celular para despertar um pouquinho mais cedo? Para ver o Clubinho? Eu ainda tô com cara de sono, ó. Eu tava acordando não tão cedo, né? Sem o Clubinho. Mas agora voltar a acordar cedinho, bonitinho de novo. Ó, eu, a Rosângela, a Cris. Isso aí. Bom, a Cris, a outra Cris, né? Tava morrendo de saudades desses momentos e senti receber essa energia boa. Eu vou contar pra vocês. Tava ansiosa, esperando. Voltou o Clubinho? Perguntou a Malalu. Voltou. Temporada de verão, pelo menos. A gente vai ter Clubinho. Bom, mas essa semana a gente já vai ter feriado amanhã, né? Então assim... Mas enfim, vamos começar hoje, que hoje é dia 1º de novembro, hoje é uma data bem importante pro Clubinho, porque o Clubinho nasceu no dia 1º de novembro de 2020. E, enfim, a gente tá retomando aqui a nossa temporada. Por quê? Vou contar pra vocês, como é que chama? Uma retrospectiva adiantada do meu ano. Vou falar um pouco sobre o que aconteceu. Lourete tá de aniversário amanhã, parabéns antecipado, que amanhã a gente não vai estar aqui, mas parabéns pelo aniversário amanhã. Eu separei para hoje, para contar um pouquinho para vocês, uma retrospectiva adiantada do meu ano, mas Ih, rapaz. Bom, vamos lá, Carla. Para contar um pouquinho sobre o porquê realmente da parada, tudo que aconteceu. E, gente, esse ano foi uma escola, foi um aprendizado para mim de muita, muita coisa, porque foi um ano cheio. Quando eu parei para anotar e fazer essa minha retrospectiva, eu comecei a pensar, caramba, como é que eu achei que eu ia dar conta de enfiar tudo isso dentro do mesmo ano? Eu superestimei a minha capacidade de lidar com várias situações ao mesmo tempo e acabei tendo um grande aprendizado esse ano, né? Muita coisa eu acabei aprendendo com essa função. Tem uma coisa no meu olho. E eu tenho certeza que talvez com alguma dessas coisas vocês também se identifiquem. E assim, eu iniciei o ano com uma expectativa, o ano aconteceu do jeito que aconteceu, e nós estamos iniciando novembro, então eu quero ver se eu consigo, quero ver se eu consigo
retomar as rédeas da situação antes de acabar o ano, para ficar todo o aprendizado de 2022 dentro de 2022, né? Para que 2023 eu inicie realmente um ano novo com todos os aprendizados. Porque o que eu considero importante? Eu considero extremamente importante que a gente preste atenção, e isso eu vivo falando desde o começo, né? Que a gente preste atenção a tudo que está acontecendo, que a gente tenha a capacidade de analisar para aprender com as coisas. Então a gente aplica, analisa, corrige e refaz. O processo é esse, para tudo, para coisas pequenas, para coisas grandes. Então eu passei por esse período de aplicar, de ter que parar, analisar, corrigir. Eu estou, acho que nesse momento de correção, para refazer. Em diferentes etapas da nossa vida e do nosso negócio, a proporção de tudo isso vai ser diferente. Então, a aplicação, o erro, por exemplo, quando a gente ainda é pequena, ele tem uma proporção muito menor. Então, por isso que quando a gente está começando, é a hora da gente se permitir errar mais. Porque a gente consegue aprender com um resultado do erro com muito menos impacto. Porque quando a gente começa a crescer, o erro tem um impacto cada vez maior. Então, e a nossa capacidade de analisar e corrigir rápido começa a se tornar ainda mais importante. Então, por isso que eu tenho que treinar lá no comecinho, desde o comecinho, e analisando e corrigindo, analisando e corrigindo. Para que conforme a minha vida vai acontecendo, meu negócio vai acontecendo, eu consiga, né, ter essa capacidade de reação. A gente precisa reagir rápido quando a gente percebe que as coisas precisam, né, de alguma ação nossa. Então eu vou contar um pouquinho aqui de como foi todo esse processo para mim até agora. Bom dia, bom dia. Bom, eu vou começar rápido, porque senão vou me estender a manhã toda conversando aqui, falando. Tô sacudindo, mas acho que não sacode tanto aí, né? Que eu tô com o tripé em cima da máquina aqui, tô batendo meu pezinho lá embaixo. Ontem mesmo pensei, se dá certo para muitos, por que dá errado aqui? Ou seja, eu não faço o que fazem, tem algo de muito errado. E assim, eu acho que a gente tem muita pressa pelo acerto. E a gente não se importa muito com o tempo que a gente fica sem resultados, né? A gente aceita a falta de resultados, a gente aceita isso por muito tempo, mas a gente, quando faz alguma coisa para mudar esse resultado, a gente não tem a paciência de esperar, né? Que as coisas se realinhem e que comecem, né, a engrenar, porque nada pega força do dia para a noite. Mas aí a gente desiste antes de ver resultados e continua na falta de resultados, porque a gente aceita com mais facilidade a falta de resultados. Porque parece que aquilo já tá mais... a gente está mais acostumado a lidar com aquilo. Mas enfim, eu acho que é importante esse processo. E eu vou compartilhar com vocês isso aqui para que vocês percebam que é assim. O jogo é esse. Só que eu acho que essa capacidade que a gente tem de só um pouquinho, então vamos arrumar, vamos ajeitar, não ficar se apegando tanto a cada decisão, seja ela pequena ou grande, no momento que a gente precisar reajustar, parar tudo e reajustar, né? O que for preciso para que a gente vá buscando um resultado melhor. Hoje em dia, um resultado melhor para mim tem um significado completamente diferente de um resultado melhor que eu precisava em 2017, por exemplo, né? Quando um mês é muito bom e o outro cai muito, parece que eu vivo no sobe e desce. Empreendedorismo tem isso. Empreender tem esses altos e baixos durante o ano. E é por isso que a gente precisa ter clareza do negócio, é por isso que a gente precisa conhecer o negócio, para que a gente consiga identificar um momento e ter uma ação. Talvez amanhã, talvez nas próximas eu conte um pouquinho mais sobre a ação que eu tomei agora esse mês de eleição, como é que isso impactou nas minhas vendas, qual foi o resultado do meu Store Shop, mas não é o assunto de hoje, tá? Vamos começar gradativamente
para que a gente pegue o fio da meada de novo. Então vamos lá. Em janeiro desse ano de 2022, eu ainda estava morando na casa alugada, né? A obra já estava atrasada, porque daí a obra era para... Como você conseguiu sair da produção para pagar as contas, estabelecer vendas com lucratividade e aumentar o público? Olha, Ali, eu tenho um curso inteiro ensinando sobre isso, mas a principal clareza que a gente tem que ter é sobre a precificação, sobre as metas de vendas, sobre construção de capital de giro, sobre fluxo de caixa. A parte de finanças é o coração do negócio. A partir do momento que eu domino as finanças, eu começo a entender por que eu preciso me posicionar, por que eu preciso conhecer vendas, porque tudo vai ter uma explicação lógica para que aquilo aconteça. Então, é todo um processo que a gente precisa, né, ajustar no nosso negócio para que tenha todo esse resultado aí que tu falou. Comprei o curso de finanças, verdade, comprei o curso de finanças e aprendendo com o curso, decidi suspender as atividades e organizar tudo. O curso de finanças dá muita clareza. Muita clareza. Tô fazendo o curso de finanças. Então, assim, ó, estudem os números do negócio de vocês, que ele é o primeiro passo para ter essa clareza que a gente precisa para, né, ter todas essas ações para poder fazer o negócio e ter resultado com o negócio. E aí eu comecei falando, antes de falar aqui dos meses, de novo, né? Eu comecei falando que o que é um resultado, assim, legal para mim agora, né, o objetivo de resultado que eu considere bom é diferente do que eu precisava em 2017. Hoje, por exemplo, eu coloco na balança a questão de um crescimento saudável para o meu negócio. Lá em 2017, eu não podia pensar em equilíbrio, porque eu acho que tem que ter uma fase da vida que para a gente poder crescer mesmo e colher frutos, a gente tem que proporcionar um desequilíbrio. Mas esse desequilíbrio ele precisa ser momentâneo. Ele precisa ser por um período de tempo. Que lá em 2017 eu não sabia quanto tempo era. Mas eu causei um desequilíbrio porque eu foquei muito no meu trabalho. Então eu não tinha outros pilares da minha vida em equilíbrio com o meu trabalho. Meu trabalho era prioridade. Porque se eu não tivesse dinheiro, eu não ia ter mais nada. Porque a minha casa dependia só do meu trabalho, eu precisava, que nem agora, né? Hoje vai sair a última parte lá da história da compra do carro. Quem acompanhou os vídeos. Eu tava sustentando a minha casa, tava sustentando meus filhos, tava precisando comprar as coisas de dentro de casa, que eu fiquei um tempão, por exemplo, sem TV dentro de casa, com uma criança de 2, 3 anos. Né? Eu fiquei sem sair, sem comprar roupa para mim por um tempão. Então eu tive que proporcionar aquele desequilíbrio para que hoje eu pudesse estar pensando em equilíbrio. Que hoje eu pudesse me preocupar, que a parte financeira tá ok. Então agora eu preciso. Então, conforme a vida da gente vai passando e as coisas vão acontecendo, a gente vai tendo pontos de vista e necessidades diferentes. A gente precisa levar isso em consideração. Então eu vim trabalhando, né, um tempão até chegar nesse ano. E esse ano foi o ápice. Esse ano acumulou um monte de coisas que culminaram num monte de coisas, mas que resultaram também num monte de aprendizados. Eu considero 2022 uma faculdade para mim, de tanta coisa assim que eu consegui vivenciar, experienciar e tirar as minhas conclusões por ter passado de fato por aquilo, sabe? Então, em janeiro eu ainda estava morando na casa alugada, a obra estava atrasada já, porque a previsão de final da obra era dezembro, mas a obra sempre atrasa, então janeiro eu estava assim, estava tranquilo o atraso, já tinha avisado o dono da casa que eu ia precisar ficar mais algum tempo até a obra acabar, e a Cultivar bombou de vender em janeiro. Porque aí eu lancei a Cultivar em outubro do ano passado no Instagram. Aí eu abri o perfil da Cultivar em outubro do ano passado no Instagram, fiquei postando lá diariamente. Em dezembro começou a pipocar vendas e em janeiro eu vendi 10 mil. Eu não esperava vender 10 mil no mês de janeiro. Trabalhando sozinha,
né? Mas aí, vamos lá, graças a Deus a Cultivar validou, vendeu, o povo gostou. E eu lá trabalhando e administrando essa questão, né? Fevereiro, a Cultivar vendeu mais ainda. Em fevereiro, a Cultivar vendeu 15 mil. E eu produzindo sozinha, atendendo sozinha, né? Embalando, enviando, todo o processo da Cultivar sozinha. Dando conta de tudo que eu já fazia, né? Clubinho bombando, os cursos, né? Tudo acontecendo. Aí, em fevereiro, eu tava estressada, eu tava desacreditada e eu já tava, né? Não tinha um retorno de entrega da obra. O dono da casa já começou a me perguntar porque ele precisava saber quando que eu ia desocupar para poder alugar para a próxima pessoa. Tinha gente interessada e ele queria uma previsão e eu não tinha, então começou ali todo um estresse já em fevereiro. E aí, nesse momento, eu decidi que, bom, eu não vou mais, eu já tava rodando, assim, divulgando que eu ia abrir uma turma de mentoria em fevereiro. E aí, no meio do caminho, eu decidi, bom, eu só vou abrir essa turma de fevereiro porque eu já tô divulgando, mas vai ser a última, né? Porque eu já vinha ali num processo de estresse, de estar desacreditando. Em março, a obra continuava atrasada. E o dono da casa me cobrando, e eu contratei a Gisele para me ajudar no atendimento. Porque daí, lembra? Cultivar vendeu 10 mil em janeiro, 15 mil em fevereiro. Em março eu tava com tudo isso acontecendo, eu contratei a Gisele. Só que, gente, quando a gente contrata uma pessoa, principalmente para o atendimento, a gente não pode largar a pessoa fazendo, simplesmente, segue fazendo isso aqui. Eu tive que fazer todo um treinamento com a Gisele. Então, março, apesar de eu ter chamado ela para trabalhar comigo em março ela não estava atendendo sozinha. Eu estava trabalhando ainda mais, porque eu tinha que ver print por print das conversas, orientar ela. Então, o atendimento se tornou muito mais demorado do que eu fazendo sozinha, porque eu estava treinando, eu estava orientando. Então, né? Em março comecei o treinamento de vendas ali com a Gisele. Em abril eu decidi me mudar para casa ainda finalizando mesmo. Eu disse, bom, eu vou me mudar e vocês vão terminar comigo lá dentro. E aí eu me mudei. Com a obra ainda finalizando. Então, primeiro mês, assim, em abril ainda tinha muito movimento de gente, parte elétrica, parte não sei o que, acabamento, e entra um, entra outro, aquela função, e a gente organizando as coisas, e o ateliê vindo pra cá. Enfim, eu contratei a Denise para me ajudar na produção. E aí, gente, eu tava ainda treinando a Gisele, comecei a treinar a Denise, me mudei para uma casa que ainda tava terminando e que até hoje eu ainda tô na luta, mas enfim, lá no mês eu vou falar isso. E aí, olha as coisas acumulando. E nesse meio tempo, deixa eu ver aqui. Agora que já vai. Nesse meio tempo eu já tava precisando fazer emissão de nota fiscal da Cultivar, porque tinha alguns envios que eu precisava fazer pela Azul, e dependendo se é mais de R$1.000 o pedido, a Azul pede nota fiscal, eles não fazem com declaração de conteúdo. E eu cobrando meu contador, porque daí o CNPJ da Cultivar saiu em janeiro. E eu cobrando o contador todo esse tempo de janeiro até abril, que eu precisava emitir nota fiscal, e ele me enrolando, e me dizia que tinha um problema, que tinha outro, que precisava ajeitar não sei o que, e o tempo passando. E eu administrando obra atrasada, treinando a Gisele, treinando a Denise, a Cultivar acontecendo. Enfim. Aí, gente, eu tinha um projeto que já era antigo, de lançar o curso de especialista em enxoval para bebê. E eu tinha prometido para mim mesmo, e eu tinha falado com vocês que eu ia que eu ia abrir a primeira turma quando eu estivesse aqui nessa casa. E aí eu abri a primeira turma.
eu abri a primeira turma. A gente tá ainda, né? Teve as alunas que entraram na primeira turma entraram sabendo que a gente ia construir o curso juntas, né? Já tem muito conteúdo lá dentro, ainda tá entrando mais. Enfim, então eu tive todo também essa preocupação em entregar, né, o conteúdo desse curso. Em maio, a gente tá recém em abril, olha as coisas, né, se acumulando. Em maio eu precisei trocar o contador, porque daí eu comecei a pressionar ele e ele saiu fora. Ele disse, Carla, eu tô me demitindo. E aí ele me largou na mão, na época de fazer declaração de imposto de renda, com a Cultivar toda errada, que até hoje eu tô corrigindo coisa com o escritório de contabilidade novo. Então, ou seja, a Cultivar abriu o CNPJ da Cultivar em janeiro, tudo errado, que assim, foi o ano todo só para corrigir uma coisa que começou errado, lá na questão, né, do CNPJ. Eu tive agora esse mês, inclusive, mês passado, né, que é dia 1º, eu tive custo de R$ 1.500 só para poder mudar a atividade da empresa, que ele colocou uma atividade diferente do que é de fato, sabe? Então, eu venho corrigindo coisas no CNPJ da Cultivar porque é tudo custo. E eu não quis dar baixa no CNPJ da Cultivar para fazer um novo, porque a minha razão social ficou Cultivar limitada. Eu não quero perder essa razão social. Né? Porque se eu desse baixa e fizesse um novo, eu perderia, não poderia usar mais essa razão social e eu ia ter que escolher outra. Se eu ficasse corrigindo ali o que precisava corrigir, e em janeiro mudar tudo, porque em janeiro meu contador consegue entrar com pedido para realmente ajustar todo o CNPJ direitinho. Mas as coisas que eu precisei que fossem ajustadas, e eu não sou mais MEI há muito tempo, eu tenho 2 empresas registradas hoje, tá? Depois outra hora eu falo sobre isso. Se eu precisasse, coisas que eu não podia esperar, né? Porque tava indo mercadoria ainda para o endereço antigo, lá eles já estavam recusando. Então começou a gerar todo um transtorno. Haja Pix saúde mental. Então espera que a gente ainda tá no meio do caminho. Aí em maio, então, troquei de contador, treinando Gisele, treinando Denise, com a obra terminando, enfim, todo esse acúmulo. Em junho, inicinho de junho, o que aconteceu comigo? Eu peguei esse Covid pela 2ª vez. Eu já tinha pegado Covid uma vez, no ano anterior. E esse ano, início de junho, eu peguei Covid pela 2ª vez. E nessa 2ª vez, uma pessoa pode ter mais de um CNPJ. Pode, eu tenho 2 registrados no meu CPF. Nessa 2ª vez que eu peguei Covid, a Evelyn e o Luca pegaram Covid junto comigo. Então, eu acho que, na verdade, a gente pegou pelo Luca, tá? Porque a gente soube da notícia que a professora do Luca tinha positivado para Covid, um dia antes ela tinha ido à aula, o Luca começou a ter uma gripe muito forte, depois eu e a Evelyn, então acho que a gente pegou por causa dessa função do Luca. Volta às aulas, presencial, a gente administrando tudo isso, né, gente? Aí em junho, início de junho, tive o Covid. Quando eu saí, aí a Denise não podia vir trabalhar, detalhe... Porque a Denise já estava me ajudando a produção. A Denise não podia vir trabalhar. Como é que ia vir trabalhar comigo de Covid em casa? Então, para Cultivar, para tudo, a gente se recupera, beleza. Aí, saindo da Covid, teve a oportunidade de eu levar a Cultivar para essa sala onde ela está agora. Não era meu objetivo. Nunca foi. Tanto é que eu compartilhava isso com vocês. Quem me acompanha mais tempo lá, desde o ano passado, pelo menos, vai lembrar de eu falando isso. Que eu tentei... e sem contar que desde fevereiro eu tava tentando achar costureira antes de contratar a Denise. Perdi todo o mote, depois, né, tentei de novo. E aí, né, teve toda ali uma função de tentar procurar costureira. Aí surgiu a oportunidade de eu levar a Cultivar. E não era meu sonho tirar a Cultivar de casa. Eu sei que tem gente que sonha em abrir uma loja, eu sei que tem gente que sonha, mas não era o meu sonho. Eu fiz isso por aproveitar a oportunidade, por julgar que seria bom, que seria melhor, já que eu estava tendo a oportunidade de ir para uma sala que tinha um espaço legal. Aí foi eu carregar todas as coisas para Cultivar, né? Teve ainda a função das costureiras. Aí,
teve toda essa função em junho, né? Que aí foi onde eu cheguei assim, num máximo, que foi onde eu comecei a pensar, eu comecei a não conseguir reagir. Eu comecei a travar. Eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. E aí nas lives do clubinho eu já falava o que com vocês? Eu preciso, né, buscar pelo equilíbrio. Eu até tava lendo um livro sobre o equilíbrio. Eu senti que não era... Porque assim, eu já tive outros períodos de pouco ânimo, de estar me sentindo cansada por trabalhar demais. Só que eu senti que estava diferente dessa vez. Eu não estava conseguindo reagir tanto como eu gostaria, sabe? Não era mais só uma falta de ânimo, não era mais só um cansaço. Eu senti que tinha alguma coisa diferente. Aí em julho eu fui procurar pela psicóloga, né? Em julho eu fui procurar. E aí eu descobri que eu tava no pico do burnout, aí eu descobri que, enfim, tô desde julho, uma vez por semana, indo na psicóloga, fazendo minha terapia, meu tratamento. O indicado era que eu já tivesse diminuído o ritmo de trabalho ali, imediatamente, mas eu tô tentando fazer isso até hoje. Aí parei com as lives do clubinho, descobri que existe uma coisa chamada depressão sazonal. Não era uma vontade de fugir, mas era uma vontade de desistir de tudo. Era uma vontade assim de... O que eu tô fazendo, sabe? Mas enfim, e tava atrelado a um monte de outras coisas, né? Porque o burnout, ele tem uma sequência ali de... Então, fisicamente eu tava sentindo, né? Tava sempre com muita dor de cabeça, sempre buscando um remédio cada vez mais forte, com muito... Sempre enjoo, ânsia de vômito, vomitando bastante, sabe? Tudo me causava isso. Bruxismo, tanto é que eu fui procurar dentista por causa do bruxismo. Eu acordava... Enfim, uma coisa, meu corpo foi dando muitos sinais, eu não conseguia reagir, eu já estava provavelmente num processo inicial de depressão, então acumulou muita coisa, né? Só que eu prestei atenção nisso, apesar do meu corpo ter dado muitos sinais, talvez eu tivesse demorado para entender até, mas eu prestei atenção. Olha, não tá normal isso que tá acontecendo comigo. Não tá normal. Eu preciso procurar alguma ajuda, alguma coisa. Eu achei até que, enfim, na minha cabeça eu não sabia que era burnout, eu achei que era depressão. E aí fui, né, procurar o tratamento, enfim. Descobri o que estava acontecendo comigo. Comecei, mas assim, a melhora ela é gradativa, né? Ela vai acontecendo aos pouquinhos, eu fui entendendo também, porque a terapia, assim, abrange muita coisa. E eu fui estudar a tal do burnout por fora também, né? Conversava com a psicóloga, converso até hoje muita coisa sobre isso, para tentar entender, porque que o burnout, ele é o último estágio antes, o teu corpo vai reagindo e te dando sinais até o limite. O burnout é o último estágio antes de um AVC ou de um infarto. Se tu não para no burnout, a tendência é tu evoluir para um AVC ou para um infarto. É o teu corpo avisando que tu precisa frear. Tu precisa te reorganizar, tu precisa... Enfim, as coisas não estão indo pelo caminho certo. Então, eu assisti esse aí também. Ainda faz poucos dias que a Dália, uma amiga minha, me mandou esse podcast do Joel J com a Isabela Camargo. Ela fala sobre burnout, ela teve também, né? Enfim, e aí isso aconteceu em julho, né? Essa descoberta. Aí... Tava me tratando, fiquei tentando entender, né, coisas que estavam acontecendo. Aí em agosto, muitas pessoas vieram conversar comigo, né? Ai, Carla, tu não poderia parar com o trabalho que tu faz, porque lembra que lá em fevereiro eu tinha decidido abrir a última turma da mentoria? Aí várias pessoas vieram conversar comigo. A Ju foi uma delas, querida Ju.
tu não pode parar o trabalho que tu faz, porque várias gurias estão, né, entendendo melhor o negócio por causa do jeito que tu ensina, porque é real, porque tu realmente, né, vive aquilo que tu ensina pra gente e tal. Aí eu disse, bom, então eu vou me reorganizar, e aí eu abri o Profissionalize Seu Ateliê, que é um upsell, não vou dizer upsell, mas é uma continuação, talvez, do trabalho que eu vinha fazendo na mentoria. Ainda me tratando, né? Aí eu abri a primeira turma do Profissionalize em agosto. E aí teve uma segunda turma ainda depois. Mas aí já tinha conteúdo, enfim, já foi bem mais tranquilo essa questão aqui do Profissionalize. Em setembro, eu iniciei meu mês de setembro lá em Belo Horizonte, que eu fui no evento da Hotmart. Então, lá em Belo Horizonte, eu tive um choque, assim, sabe? Por quê? Desde 2017 eu trabalho pra caramba, né? Então, eu trabalho muito, assim, para conseguir me reerguer, me reestruturar, para conseguir dar conta de tudo que eu estava fazendo. E esse trabalho aqui que eu faço, eu amo demais. E até isso é uma coisa legal, né? Legal, entre aspas, porque quando a psicóloga falou em burnout, eu disse, mas eu amo o meu trabalho, sabe? E ela disse, e ela me disse isso. Normalmente isso acontece com quem ama o que faz, porque quem não gosta do que faz, naturalmente vai colocar freio, não vai se dedicar ao máximo. Então, por exemplo, quando eu estava lendo um livro e fazendo anotações e pensando em como aquilo, porque assim, se eu leio um livro de vendas, um livro de estratégias de negócio, um livro de posicionamento, é trabalho, porque eu estou estudando sobre o meu negócio e eu estou preparando talvez ali conteúdo para poder dar aulas depois. Isso é trabalho, eu não via como trabalho antes disso. Eu achava que o tempo que eu estava lendo era tempo de lazer, só que não era. Era tempo também de trabalho que eu não estava contabilizando como trabalho. Os stories, por exemplo, quando eu paro para elaborar uma resposta, que eu sei que várias de vocês têm vários prints aqui dos stories e várias pessoas me mandaram, né, no direct dizendo, eu tenho uma pasta no meu celular só com prints dos teus stories. Quando eu paro para elaborar uma resposta, que eu me esforço ali para explicar uma coisa, mesmo que seja num espaço de um stories, que seja possível de compreender o que eu estou tentando explicar, é tempo que eu estou dedicando. Isso também é trabalho. E eu não via como trabalho antes. Eu achava, eu estou só respondendo stories. Mas é trabalho também. Porque a minha mente está o tempo todo envolvida com aquilo ali. E eu não via como trabalho. Até eu entender o que era burnout, eu só via como trabalho a produção da Cultivar. Por incrível que pareça. Porque na minha cabeça era muito mais fácil assimilar o produto. Não, eu estou produzindo, então, como eu já vinha muitos anos, né, naquele ritmo, então, a minha janela de produção, a quantidade de peças que eu produzo, o quanto eu consigo vender, eu consigo mensurar essa quantidade de trabalho. Então, na minha cabeça, o que era trabalho era só o que eu estava fazendo na Cultivar. Então, todo o tempo que eu dedicava aqui e nos cursos, para mim não era trabalho. Por quê? Porque eu gosto muito de fazer. Só que é aí que a gente perde o limite do trabalho. Por quê? Porque a gente gosta muito, a gente se entrega muito e a gente acaba rompendo, né, com esse limite do saudável, que eu vou começar a resgatar agora, entendendo tudo isso. Aí em setembro a Fê colocou ali em BH, caiu a ficha da evolução, né? Foi lindo de ver. Era isso que eu queria comentar. Quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, que eu vi tudo aquilo acontecendo, que eu vi que a gente tinha ali uma gerente para nos recepcionar, que a gente fazia parte de um grupo de outras pessoas que estavam faturando pra caramba, e todo aquele movimento, eu cheguei lá e assim eu fui me dando por conta de que tudo isso que eu faço aqui
é trabalho. E de que tudo isso que eu faço aqui teve uma representatividade tão grande, que a gente alcançou tantas pessoas. E assim, eu só fui me dar por conta disso lá, quando eu saí da minha bolha, porque eu acho que trabalhar em casa tem um pouco disso, né? Eu saí da minha bolha e eu consegui entender o que a psicóloga já vinha tentando me explicar, né? Que o quanto a gente se dedica para isso aqui. E o quão longe a gente conseguiu chegar com esse trabalho que a gente faz, que eu achava que não era trabalho. E aí, claro, né, que eu voltei de lá renovada, assim. Tipo, eu voltei de lá com uma percepção completamente diferente, assim, do que eu faço. Teve um olhar por fora, teve. Ai, ai. E bom, aí voltei de BH, né, pensando em tudo isso. Acabar com a minha maquiagem aqui. Ai, gurias. Ai, ai. Eu fico muito feliz que vocês estejam todas aqui comigo. E aí, tá. Em outubro, completou um ano da Cultivar. E a gente teve um impacto nas vendas. Eu acredito que, assim, empreendedorismo é normal, né? Eu acredito que o impacto que a gente teve nas vendas teve muito a ver com o mês de eleição, principalmente essa última eleição, né? Que as pessoas estavam bem focadas ali, enfim, no que estava acontecendo. E eu não trabalho com produto personalizado, então a gente não tem... Porque assim, quando eu vendia personalizados, eu nunca senti impacto de nada. Por quê? Porque eu sempre vendia para frente, eu tinha uma agenda de encomendas. Então, por exemplo, antigamente, se chegasse qualquer época do ano, eu já estava com o meu mês cheio com antecedência, por causa do prazo de produção, tudo aquilo que é... Esse ano foi o primeiro ano com um produto que não é personalizado. Então, para mim também é uma experiência nova. Primeiro ano que eu peguei uma eleição do jeito que foi essa, sem ser produto personalizado, a gente teve um impacto. O que eu decidi fazer? Eu olhei e eu disse, a gente não está projetando a nossa meta. Eu já estava por reestruturar toda a Cultivar, já estava planejando um lançamento de uma linha nova. Eu já estava, né, acabou tendo atraso na entrega por causa do ajuste lá do endereço do CNPJ, que eu falei para vocês. Tudo isso impactou também na entrega. Ai, Borboleta Alu falou assim, você é de verdade, não é uma blogueira, e sim uma verdadeira mentora. Ai. Eu me esforço tanto para ser de verdade. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso. O impacto foi grande até na área do personalizado. Pois é. E aí, logo na primeira semana eu percebi que a gente não ia bater meta, a gente não estava projetando. E aí eu já estava esperando chegar os tecidos, eu já estava planejando lançar uma coleção nova. Eu disse assim, ó, eu vou ir pro tudo ou nada, porque eu entendo do meu negócio, eu sei o que eu tô fazendo. Então eu não resetei a Cultivar sem saber qual seria o próximo passo. Então eu disse, eu vou limpar isso aqui primeiro, porque eu tô num mercado de duas formas, como produto e como professora. Como produto, como professora. Então, eu preciso, cada ação que eu faço tem dois objetivos. Impactar o meu mercado, onde eu vendo o meu produto físico, e também servir de exemplo a minha experiência para vocês aqui.
Então, quando eu decidi resetar a cultivar e tirar tudo da cultivar, foi para causar um impacto. Não recomendo que façam dessa forma. Eu tenho muitos anos de experiência, 14 anos de experiência em vendas, 8 anos de experiência no meu negócio, já fiz muitos cursos de gestão, de posicionamento de marca, um monte de coisa. Foco total no objetivo. E eu tenho essa característica de reagir logo que eu identifico alguma coisa, né? Então eu identifiquei que eu tava ruim, eu já fui procurar uma psicóloga, eu identifiquei que as coisas não estavam, né, indo muito bem, eu já vou lá e eu procuro tomar uma atitude em relação ao que eu percebo que não tá indo como deveria. Então, esse reset na cultivar, eu não recomendo que se faça sem ter certeza de qual é o próximo passo. Essa semana eu vou lançar a coleção nova da Cultivar. Então eu vou vir toda uma proposta muito mais alinhada com o posicionamento da marca. A linha nova chama Eco Baby. Então tá super, assim, eu não vou fazer mais aquelas coleções. O que eu ainda tenho de estoque, porque mesmo com o Story Shop a gente não zerou o estoque. Deu para dar uma recuperada no mês que estava muito ruim. E aí eu ainda vou falar sobre isso também, vou fazer aulas lá para as alunas da minha experiência sobre isso. Eu não vou mais fazer. O que eu ainda tenho de estoque, é óbvio que eu vou continuar trabalhando nos stories. Eu vou continuar oferecendo nos stories tudo que eu tenho da coleção antiga. Mas a nova cara da Cultivar vai vir com a linha Eco Baby. Ai, eu tô assim, ó, louca pra começar a divulgar. Assim, eu tenho trabalhado esses últimos dias bastante nesses primeiros produtos pra gente conseguir fazer fotos e conseguir fazer o material de divulgação. Então agora em novembro eu vou começar a divulgar a linha nova da Cultivar, muito mais alinhada, e vou entregar a sala, o espaço de produção. Eu vou enxugar as despesas para também poder diminuir o ritmo, porque essa função... e aí, claro, né, no meio disso, desde que eu levei a Cultivar para lá, teve esse ajuste de rotina, né? 8 anos trabalhando em casa. E aí, de repente, no meio de tudo isso, no pico do burnout, eu ter que me adaptar a uma nova rotina de deslocamento, de mais despesas, né, de ter uma meta maior. Então foi tudo junto, gurias. Foi um ano que, sinceramente, eu tropecei lá em fevereiro, eu acho, e só vim parar agora e me dar por conta. Levantei a cabeça e disse, o que aconteceu? Mas ao mesmo tempo eu digo, quanto aprendizado. Quanto aprendizado. Eu tive proposta de eu entrei em contato com uma grande loja aqui da minha região que me fez a proposta, depois de conhecer o meu trabalho, conhecer a nossa proposta, a dona da loja me fez a proposta de ficar com exclusividade de distribuição aqui na região, não só na cidade. E aí ia ser um volume de vendas bem maior, ia ser muito bom para a marca poder estar lá. Só que aí eu fui atrás de costureira, era difícil, enfim, abortei esse projeto. Disse, agradeci ela, né, mas não ia conseguir dar conta, principalmente naquele momento. Ai, gurias, vamos ver 2023. Esses últimos 2 meses de 2022 vão ser o quê? Para eu acalmar minha mente de novo, para eu assimilar tudo que foi esse ano. Por quê? Porque até agora eu tô esperando virem terminar as minhas pinturas aqui de casa, por exemplo. Então, a obra mesmo ainda tá com coisinhas assim para terminar do acabamento, entendeu? Então, uma coisa que tá se estendendo, porque a gente tem um inverno muito frio, chuvoso aqui, então vai dando essas... E aí, assim, ó, gurias... Até agora eu ainda tô cobrando coisas, né, cobrando coisas que, enfim, foram se estendendo. E no meio disso teve o que também? Eu prometi as aulas de passo a passo para as gurias do especialista em enxoval, que foi presente, né, porque as gurias entraram numa primeira turma que ia ser construída o curso ainda,
Então elas apostaram, a gente está construindo, tem muito conteúdo bacana dentro do curso e recém agora eu tô conseguindo entregar as aulas porque a gente tentou, não sei quantas vezes a gente começou a gravar, a gente perdeu o vídeo, a gente, olha, às vezes a gente perdeu vídeos inteiros, a gente perdeu partes do vídeo que a gente teve que gravar de novo. E eu acho que tudo isso está associado com o nível de estresse que estava rolando, entendeu? Porque daí começa a refletir em tudo. Estou ansiosa e acompanhando esse seu processo, porque estou passando por uma mudança também com a criação da nova marca. Admiro demais como você lida com todas as adversidades, parece que aparece no caminho. Esse ano foi, eu já vinha meio que calejada, né, das coisas, assim. Mas esse ano aconteceram coisas novas. A gente nunca pode subestimar a capacidade de acontecerem coisas, né? Enfim, aí tô retomando o clubinho, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu não tinha o clubinho como trabalho, para mim não é uma coisa que me desgaste, por exemplo, mas eu precisei parar naquele momento, né, para poder descansar um pouco mais, para poder entender o que estava acontecendo. Só de voltar ao clubinho, meu ânimo aumentou muito para trabalhar. Que bom! Passei por algo parecido ano passado, porém, para piorar tudo, as vendas não cresciam. Passei meus sintomas iguais. É bom a gente observar. É bom a gente observar as coisas que vão acontecendo. Eu acho que autoconhecimento é fundamental, porque a gente a gente tem que se conhecer para entender, olha, isso não tá normal. Não era assim, eu já passei por momentos difíceis antes. Eu já tive desanimada, eu já tive triste, eu já tive momentos difíceis antes. Mas eu conseguia reagir. Dessa vez eu percebi que eu não estava conseguindo reagir sozinha. Era muito esforço para pouca coisa, era muito esforço para conseguir fazer as coisas básicas do dia a dia. Então eu percebi que eu não estava conseguindo e eu fui procurar uma ajuda. Estou fazendo terapia agora, estou com a ajuda de uma profissional me orientando, né? Não estou tomando nenhum tipo de medicamento, mas estou fazendo terapia. Então é importante. Outra coisa é o conhecimento do negócio. Como é importante a gente conhecer o negócio. Para que assim como a gente, né, consegue reagir quando a gente se conhece, a gente consegue também reagir quando a gente conhece o negócio. Então, que nem eu falei ontem nos stories, cada vez mais a minha bandeira vai ser essa. O negócio por trás da produção das peças pode mudar a tua vida. Quando a gente conhece o negócio que acontece, né, é um negócio com produção artesanal. Justamente por tudo que eu passei esse ano, eu coloquei lá na minha bio também, que é um desenvolvimento saudável, é um crescimento e desenvolvimento saudável. Tem um jeito de fazer o negócio dar certo sem precisar entrar nessa loucura. Tem gente que o sonho é realmente crescer, ter equipe, um monte de coisa. Tem um jeito de fazer isso. Dá um passo de cada vez. Conforme tu dá um passo, que tu precisa se readaptar à nova rotina, espera, depois tu dá outro passo. Não queira crescer muito rápido, sabe? Não queira sair de um ponto para outro muito rápido. Por quê? Porque a gente vai se estressando demais e aí isso não é saudável. A gente vai tendo um monte de coisa para administrar ao mesmo tempo, isso não é saudável. E aí a gente vai aprendendo, né, com as coisas. Então, cada vez mais, hoje, eu tenho muito mais consciência do trabalho que eu faço. Hoje, eu sei, tenho muito mais clareza do que realmente eu quero com esse trabalho que eu faço, que é fazer com que mais pessoas tenham também essa clareza sobre o negócio, né? Então, retomar essas lives aqui do Clubinho é muito, muito bom. Eu poder parar com que... diminuir o ritmo, não parar, né? Mas diminuir o ritmo com aquilo que eu julgo que é necessário diminuir, como, por exemplo,
entregar, né, o espaço de produção da Cultivar. Talvez eu vá aumentar os meus preços dos produtos para poder ter um faturamento com uma produção que não precise ser tão grande. Enfim, eu vou ajustando. Por quê? Porque eu tenho toda essa clareza de negócios. Eu conheço os números do meu negócio, eu conheço o tempo de produção do meu negócio, eu conheço as estratégias de vendas, eu tenho um posicionamento muito claro, muito definido. Então, quando a gente começa a ter esse domínio sobre o negócio, as decisões que a gente toma começam também a ficar mais fáceis. É mais fácil para eu tomar uma decisão sobre o meu negócio hoje, né? Que eu já tenho todo esse conhecimento internalizado. Eu consigo direcionar o meu negócio, né, decidir para onde eu quero conduzir o meu negócio e não ficar à mercê dos acontecimentos. Claro que isso não é uma coisa que acontece de um mês para o outro. Isso é um processo de crescimento, de desenvolvimento, de estuda, aplica, corrige, né? Analisa, corrige, refaz. Existe todo um processo. E aí a gente vai internalizando conforme a nossa experiência com aquilo que a gente vai aprendendo. Porque vocês me ouvirem falar, muitas vezes uma coisa parece até... Nossa, a Carla falou, eu entendi. Só que na hora de aplicar, eu começo a entender as particularidades do meu negócio. Do meu estilo de vida, do local onde eu estou fazendo meu negócio, de toda a minha infraestrutura, de toda a minha rede de apoio também, né? Existe rede de apoio para mães e existe rede de apoio para mulheres empreendedoras que são mães, são donas de casa, precisa ter todo ali, né? Uma rede de apoio também. Então a gente vai entendendo, né? Como que aquilo que a gente aprendeu vai funcionar na nossa realidade. E aí a gente passa a ter a nossa experiência pessoal com o desenvolvimento do negócio para que a gente comece a internalizar e ter essa clareza. Exatamente, colocar em prática é totalmente diferente. A Vivi tem quantos? 3 filhos, né, Vivi? Tu tá com 3 filhos, eu não tô errando aqui o número das crianças, né? Imagina, a Vivi com 3 filhos pequenos, óbvio que a rotina dela vai ser diferente da minha, que tô com a Evelyn já quase fazendo 18 e o Luca com 8, que já não precisa tanto ali do suporte. Óbvio que a nossa rotina vai ser diferente. É óbvio que ela vai ter que adaptar a janela de produção dela um pouco diferente da minha. Talvez eu consiga fazer uma janela de produção de horas seguidas. Ela não, ela vai precisar ter intervalos no meio, entende? Mas se ela entende o conceito, o que significa e o porquê que isso é importante, ela vai conseguir olhar para a realidade dela e entender, bom, como que eu faço para encaixar isso aqui na minha realidade? Porque eu entendi isso. Agora eu preciso... não consigo fazer horas corridas. Beleza, mas o que eu consigo fazer então dentro da minha realidade para que eu tenha o resultado que eu preciso, né? Aí a gente vai fazendo esses ajustes, mas por que a minha preocupação é sempre de ensinar os conceitos, ensinar os fundamentos? Eu não entrego um passo a passo para todo mundo seguir igualzinho, porque não, no meu modo de ver, não tem como funcionar igual para todo mundo, exatamente igual. Mas existe um jeito de fazer que com certeza exige dedicação. Eu não sou a pessoa que venho aqui vender as facilidades. Compra o meu curso que tu nunca mais vai se preocupar em trabalhar. Tu nunca mais vai se preocupar com nada. Meu curso é o único que tu precisa, que vai resolver todos os teus problemas. Eu não acredito nisso. Talvez eu venda menos por causa disso. Talvez se eu tivesse esse discurso, provavelmente eu poderia vender mais. Mas não é o meu discurso. Meu discurso é, no meu curso tu aprende o negócio que acontece por trás da produção das peças. Tu aprende gestão. Tu começa a entender por que as coisas são como são. Tu vai precisar de um curso de fotografia, talvez, para complementar o meu. Tu vai precisar de um curso, não sei, de outras coisas, né? Talvez ali para complementar.
Mas tu vai entender o teu negócio. A minha proposta é essa, né? Tu vai entender o teu negócio. Tu vai começar a se empoderar, né? Tomar decisões baseadas em dados para poder ir direcionando as coisas. E cada vez mais, então, de uma forma sustentável. Por quê? Porque eu tive a experiência que eu tive esse ano. Quem não assistiu a live desde o começo, assiste depois da gravação. Então, foi um ano que não terminou. Eu decidi fazer a minha retrospectiva do ano antes. Para dar tempo, nesses últimos 2 meses, de eu tomar a rédea de volta, né? De eu não ter o meu ano de 2022 perdido. Que perdido não vai ser, foi uma grande escola. Dos meus últimos anos, provavelmente o 2022 foi o que me ensinou muita coisa. Só que foi na dor. Contigo a gente aprende a parar de dar desculpas para não fazer o essencial. Eu acho que o essencial bem feito, ele nos traz resultado. Às vezes a gente deixa de fazer o essencial buscando algo que seja extraordinário, e o extraordinário nada mais é do que a soma de pequenos atos realizados todos os dias. Pequenas ações, pequenas atitudes essenciais, somadas, né? Com o passar do tempo, elas nos levam a resultados extraordinários. A gente não consegue ir direto para o extraordinário. E no meio do caminho, gente, nada como a vida acontecendo pra gente. Seu 2022 foi o meu 2021. Então que o nosso 2023 seja assim, ó, muito melhor, né? Seja um ano de alcançar resultados de forma sustentável, que a gente colha os frutos, né, desse período ali de mais intensidade. Aqui com o curso eu consegui precificar de forma correta, que hoje eu com 3 filhos pago as contas e mantendo a casa com meu ateliê. Fácil não é, mas com dedicação é possível. Vai melhorar, eu creio. Olha só que coisa linda. É por causa disso. É por causa disso que eu trabalho. É por causa disso que eu compartilho as minhas experiências. Ó, vivi lá com 3 filhos, pagando as contas de casa, mantendo tudo. Isso não é lindo de ver? Isso é lindo de ver, gente. Isso é extraordinário. Isso é todos os dias fazer ali direitinho o que precisa fazer, com comprometimento, né? Entendendo o jogo que a gente está jogando por trás da produção das peças, tendo essa clareza. E a gente consegue. A gente consegue. Então, ó, só de falar do meu 2022, o clubinho ajuda demais. Sinto que estou na minha tribo. Encontros profissionais com o mesmo desafio. Na minha tribo. Ah, eu pensei, será que ela escreveu tribulação? E parou na minha tribo. Claro, tamo junto aqui. Um dia desses comecei a ver fotos de 2 anos atrás do ateliê e percebi o quanto melhorei. Evolui como pessoa e negócio. Falta muito, mas já está andando para onde quero chegar. É isso aí, processo de evolução, de desenvolvimento. A gente olhar para trás é muito importante, a gente se comparar com a gente mesmo, né? Como eu estava 6 meses atrás, como eu estou agora, né? Eu consigo ter mais clareza de negócio agora do que eu tinha antes, então é sinal de que a gente está evoluindo, né? E a gente, claro, vai fazer ajustes, não pode perder a sanidade mental no meio do caminho. A gente tem que entender que o empreendedorismo vai exigir muito da gente. Esse ano eu fiz coisas que eu não recomendo que façam. Eu lidei com muitas coisas ao mesmo tempo. E não é para ser assim. Acho que a gente vai crescendo um pouquinho de cada vez. Provavelmente se eu tivesse dado um passinho, primeiro eu faço a mudança. Primeiro eu termino tudo que tem que terminar, identifico os erros do CNPJ da Cultivar, vou primeiro corrigir os erros do CNPJ, depois eu vou contratar uma pessoa de cada vez para treinar uma de cada vez, depois eu vou pensar, entende que eu fiz muita coisa ao mesmo tempo? Não precisa ser assim.
E claro, ainda durante o ano de 2022 eu me dei por conta disso. E aí agora tô colocando alguns freios. Tô reajustando as coisas, tô, né, botando tudo de volta no lugar, porque é importante isso. Gente, a gente não vai acertar sempre. Não vai ser sempre que a gente vai conseguir tomar a decisão certa. Mas eu acho que se a gente tem a capacidade de parar e analisar, que é o mais importante de tomar a decisão certa, é ter a capacidade de analisar a decisão que eu tomei. Vou ir analisando, eu decido, analiso, vejo qual foi o resultado daquilo e vou indo. Acho que você apenas seguiu o fluxo sem perceber, foi isso. Eu só fui, as coisas foram indo e eu fui indo, eu fui fazendo, eu fui indo junto. E aí, quando eu parei, né, eu disse, não, parei só um pouquinho. E aí, agora eu tô na fase do quê? Dos ajustes. Eu botei em prática, as coisas aconteceram, eu parei, analisei, e agora eu tô na fase de ajustes. E é assim, gente, vai ser sempre assim. Ano que vem, eu não vou tomar só decisões certas também, assim como eu não vou tomar só decisões erradas. Vai ser esse misto que vai fazer a gente evoluir, que vai fazer a gente continuar. Se comparar de 2017 para cá, gente do céu, olha isso. Olha aqui onde eu tô. Né? Então, assim, foi com erros, foi com acertos, foi com correções, foi com ajustes, foi com... E a gente vai indo. É assim que a gente vai. E eu acho que o aprendizado, ele é importante, né? Porque a gente sente crescendo quando a gente aprende alguma coisa. Quando a gente domina muito tudo, a gente fica numa zona de domínio, que eu acho que é uma zona de conforto. Quando tudo está muito sob controle, a gente parou de crescer, a gente parou de evoluir. Meu marido diz isso, faça uma coisa por vez. Fico na loucura de fazer e resolver múltiplas coisas e não funciona. Através dos seus vídeos me encorajei e marquei psicólogo também. Sim, e olha que eu sempre disse assim, essa coisa das mulheres serem múltiplas funções e múltiplas e não sei o quê, eu sempre achei que isso não era saudável, conscientemente. Mas aí na hora de agir, olha que eu fiz um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas a gente vai aprendendo. Ajusta, cresce, ajusta, é infinito, assim, ajusta, cresce, ajusta. Então, coisas que me ajudaram, óbvio que a terapia me ajudou, tem me ajudado, né, eu tô ainda, hoje inclusive, eu tenho a psicóloga toda terça-feira às 17 horas, eu tenho consulta com a psicóloga, e a filosofia, estudar filosofia foi algo assim porque assim, eu gosto muito de ler, mas quando eu fui olhar para os meus livros, eu vi que os meus livros estavam todos só de trabalho. Eu tenho muito livro de venda, de finanças, de posicionamento, de construção de marca, de desenvolvimento de negócios, de estratégias, não sei o quê. Um monte de livro de trabalho. E nada por acaso, tudo vem um aprendizado. O importante é perceber isso. É isso, Lizzie. Verdade, temos a consciência, teimamos em equilibrar tudo, mas não rola. A gente precisa pensar em crescer e ter um desenvolvimento saudável, porque o empreendedorismo exige da nossa saúde mental. O empreendedorismo exige muito da gente. Não é simples, gurias, a gente fazer um negócio dar certo. Exige muito empenho, muita dedicação, tomadas de decisões, avaliação do que vai, né, do que é possível, do que não é possível, do que vale a pena, do que não vale a pena, de como recuperar um mês que está fraco. Exige que a gente faça um processo de vendas que é para fora, né? Que é muito ação no processo de vendas. A filosofia é terapia pura, Fê? Sim, e a filosofia tem me ajudado muito. Provavelmente esse ano agora de 2023 eu vou começar a faculdade. Eu fui para tentar começar, mas aí já não dava mais para entrar no meio do ano, né, no segundo semestre. Provavelmente eu vou começar agora. Os meus estudos são mais, né, da forma clássica, mas
a filosofia me ajudou demais. Por quê? Porque eu já gosto de ler, eu já gosto de fazer reflexões sobre as coisas. Esse ano teve a série Águias, né? Ainda um pouco ali antes de eu parar, fiz a série Águias. E eu gosto de refletir sobre o que eu vou dizer, de pegar o contexto, de trazer uma moral, né, para aquilo que a gente está falando, para aquela história. E aí, quando eu cheguei na filosofia, que eu me entendi assim, nesse meio do processo, pensei, cara, é uma coisa que não é trabalho. Precisa ler muito, eu gosto de ler, mas não é trabalho, não é negócio, não é empreendedorismo, não é vendas. É reflexões sobre a vida, sobre eu saber quem eu sou, sobre eu me entender no contexto, sobre, né, qual o significado da vida. E óbvio que refletir sobre tudo isso me ajudou a voltar pro centro, né? Me ajudou a entender esse burnout, por exemplo. Porque o burnout é o excesso de viver fora, né? Para fora, pro que precisa ser feito, E a filosofia me trouxe para dentro de volta, né? Para a essência do ser, para aquilo. Indica livros de filosofia? Ai, meu Deus. Eu não sei de indicar livros assim ainda. Talvez começa pelos do Cortella, né? Coisas mais assim para a vida do cotidiano, uma filosofia mais adaptada, né? Porque se tu for estudar filosofia mesmo, né? Eu li o quê? Sêneca, Platão. Então são coisas, a Blavatsky lá, né? Então eu li livros de filosofia mesmo porque estou estudando. Mas eu acho que para um contexto mais atual, acho que tem que pegar Cortella, já é um bom começo. Ai, gurias, então era isso. Deixa eu ver que comentário aqui. Canjiquinha colorida. Abandonei o papel de Mulher Maravilha. Sou humana com capacidades, mas sempre precisamos respeitar quem somos. Sim, e eu acho que existe uma beleza nisso, sabe? Na gente procurar conduzir a nossa vida de um jeito que ela nos atenda. E a decisão de entregar também o espaço de produção da Cultivar, né, de voltar com a Cultivar para casa, no meio de tudo que aconteceu, foi algo que me fez pensar isso, né? Num primeiro momento eu pensei, poxa vida, eu vou entregar o espaço de produção da Cultivar, eu ainda preciso resolver um monte de coisa, né? Porque eu não consigo trazer tudo que tem lá para casa, então eu ainda vou ver como é que eu vou fazer. Mas logo em seguida já veio assim, isso é uma retomada de essência. Não era meu sonho ter um espaço fora de casa. Eu construí meu ateliê. Eu já procurei, quando eu fui comprar minha casa, eu procurei uma casa que tivesse condições de eu poder fazer meu ateliê em casa. 8 anos que eu trabalho em casa. Eu nunca tive essa vontade. O que aconteceu de eu ter saído com a Cultivar de casa foi atendendo uma demanda que eu senti necessidade. Mas não que fosse o meu objetivo com a Cultivar. E aqui, gurias, quem me acompanha desde o ano passado já me viu falando isso. Eu dizia, eu procurei costureiras para terceirizar a mão de obra, pagar por produção. Eu procurei muito antes de contratar uma costureira, porque não era meu objetivo. Só que aí aconteceu, teve a oportunidade. Aí de novo, né, fica o aprendizado. Poxa vida, eu já sabia dentro de mim que não era esse o caminho, mas eu insisti. Não foi ruim, não deu errado, mas não era esse o caminho. E provavelmente isso ainda colaborou ainda mais pro meu desequilíbrio, porque no meio de tudo que estava acontecendo ainda tinha uma adaptação de uma nova rotina de ter que precisar sair de casa para trabalhar, sabe? Então, não foi a decisão certa, não era o momento certo. Então, só um pouquinho, né? Eu não preciso me casar com essa decisão. Eu não tenho nenhum compromisso
né, que eu precise manter a minha decisão só porque em algum momento eu tomei essa decisão. Se a partir do momento que eu analisei e percebo que é melhor eu voltar para o meu espaço, é o que eu vou fazer. Eu não tenho compromisso nenhum com decisões que não são as... Não foi errado. E aí fica uma outra coisa, né? Parece que a gente só pode mudar quando as coisas dão muito errado. Por que a gente não pode mudar a qualquer momento? Por que a gente só pode mudar quando as coisas dão errado? Muito errado. Eu tenho que esperar dar muito errado para poder fazer alguma coisa? Ou eu posso identificar que, peraí, só um pouquinho, né? Pro meu estilo de vida que eu quero construir, minha vida pessoal e minha vida profissional, isso aqui tá destoando. Isso aqui não tá sendo exatamente como deveria. Então, só um pouquinho que eu vou botar as pecinhas no lugar de volta. E aí, vamos lá. Alguém falou de spoiler da coleção da Cultivar. O único spoiler que eu dei é o nome da coleção. Compra a casa do lado da sua e abre um acesso. A casa do lado da minha, ela tá desocupada. Quando eu mudei pra cá, ela tinha placa de vender na frente. E eu disse, quando eu me mudei, um dia eu vou comprar essa casa. Eles tiraram todas as placas de vender da frente. Eu pensei, ai meu Deus, venderam a casa. Mas não, ela tá desocupada até agora, só que sem as placas de vender na frente. Eu disse, quem sabe ela tá me esperando. É um terreno baixo, muito baixo. Eu tenho que aterrar esse terreno porque entra água quando chove. Mas eu não quero, enfim, quem sabe. Só que eu não vou fazer nada enquanto eu não terminar de pagar minhas reformas aqui, né? Porque a casa tá paga, tudo, mas eu tô terminando de pagar as reformas. Então, só um pouquinho. Hoje eu vou colocar a última parte lá da história da compra do carro. E eu não quero dar muito spoiler, mas nem o carro eu quis trocar. Deixa eu andar com o meu carro que tadinho aqui, é velho, mas tá pago. Ele não é velho, né? Ele é antigo. Ele tá muito bem conservado. Tá quitado. Eu não quero me preocupar com isso enquanto eu ainda estiver terminando de pagar minha reforma. Quem sabe antes de trocar o carro eu ainda não compre aqui a casa do lado, né? Quem sabe? Ai, meu Deus, mas meu Deus, é muita coisa, é muito sonho ainda. Tem para realizar pela frente. Ayurveda, será que eu li certo? Também diz a respeito de se escutar, se permitir ouvir. Uma doutora me indicou a procurar por isso. Era sobre alimentação por conta da sinusite, mas tem todo um pensar diferente. Muito legal. Ayurveda. Eu devo ter falado tudo errado. Não deve ser essa a pronúncia. Mas eu acho legal, tem umas filosofias, né? E tem muita coisa oriental que eles trazem, né, nessas técnicas, principalmente de questão de saúde. Na filosofia a gente estuda, né, muita coisa do Oriente, que aqui no Brasil a gente tem uma cultura ocidental, que veio ali da Grécia, né, que começou por ali. Mas tem muita coisa do Oriente que o Oriente ele se preocupa muito, talvez, não sei se muito mais, mas se preocupa muito com essa questão interna, né, de escutar a parte de dentro, do equilíbrio, né? Tem muito essa questão do equilíbrio. Olha, então estamos... Calma, só 7 coisas de cada vez. Ai, para, Fê. Tô rindo, mas é de desespero. Ai. Poderia ter vídeos de como você comprou a casa. Tem muita história para... agora ficou... Ayurveda. Ih, meu Deus do céu. Alguém me manda um áudio. Carla, aquela palavra é assim que se fala. A Elizabeth. Oi, minha querida, moro num sítio, fui pra cidade, montei o ateliê, fiquei 2 anos pagando aluguel. Pensei, tenho meu espaço, por que pagar aluguel? Vim embora pra casa e aqui estou. Ai, um sítiozinho, gente. Que delícia. Eu daria tudo pra estar num sítio. Eu gosto do lugar onde eu moro. É um bairro tranquilo, é um lugar calmo. Agora,
comprei mais plantas, né? Vai sair o jardim. Tudo isso tem a ver com esse equilíbrio, né? De volta. Porque eu ainda tô na função do equilíbrio, né, gente? Não é do dia pra noite. Ó, eu fico me cobrando, pensando no que meu marido vai falar, achar que não sei o que quero e ainda estou perto de ser chamada para um concurso. Ah, ainda tem mais essas cobranças externas. Lê Ayurveda. Ayurveda, assim? Ayurveda. Falei certo, será? Eu vou pesquisar sobre isso. Então é isso, gurias. Então, sejam bem-vindas de volta ao nosso clubinho, que a gente começou hoje na terça, porque é 1º de novembro, então o primeiro dia do mês. Só que amanhã é dia 2, já é feriado, então a gente já vai ter uma folga de clubinho amanhã. Já vai ter uma folga amanhã. Como faço para comprar seu curso de sapatinhos? Me manda uma mensagem no direct que eu te mando o link por ali. A gente tá com um grupo aberto também, eu te mando o link por lá. Muito feliz, queria contar para vocês todo esse contexto no nosso primeiro reencontro aqui, nosso clubinho de verão, para que vocês pudessem ter uma visão geral do que de fato estava acontecendo. E nos próximos dias a gente vai, claro, como sempre foi aqui no clubinho, ter vários assuntos, vários tópicos, vamos abordar várias coisas. Estava sentindo muita falta disso, eu também. As lives acontecem de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, só não nos sábados, domingos e feriados, tá? Então amanhã é feriado. Fica sempre gravado, tá? Então se chegou na metade ou se não conseguir assistir algum dia ao vivo, pode vir aqui no perfil e assistir a gravação. Ah, e a Rita, obrigada por sua volta, muito importante para nós. Muito importante para mim também. Então é isso, gurias. Um beijo para vocês, tenham um bom dia de trabalho e a gente vai se falando, tá bom? Um beijão, print de volta às lives do clubinho. Ó, printem e marquem que a gente estava aqui no clubinho de volta. E... Quem chegou agora vai ter que assistir a gravação. A pose do print. E... Me marquem, tá? Quero uma chuva de marcações lá do nosso primeiro dia de clubinho. De volta, clubinho de verão. Um beijo, gurias. Um bom dia de trabalho pra vocês.